Primero preguntarles cómo trabajan en conjunto tanto el Parlatino y la FAO en cuanto a seguridad alimentaria. Primeiro, esse esforço gigantesco, importante, de tanto do mundo parlamentar como do mundo técnico de Nações Unidas, da FAO, no sentido de pôr no máximo rango legal o tema da segurança alimentar e nutricional, vinculado aos direitos. E essa região de América Latina e Caribe, a nível global, é uma região que se destaca por as estratégias articuladas para erradicar o hambre e a mala nutrição. Então, o Parlatino, nesse aspecto, é que orienta, que guia muitas leis, muitos programas públicos na região. Não? E a FAO sempre nessa estrutura mais técnica de suporte e apoio. ¿Cómo está viviendo esta Asamblea General que se está desarrollando en el Parlatino? Donde supuestamente, seguramente se va a sancionar un tema que tiene que ver con la agricultura también. Nossa região de América Latina e Caribe, os 33 países, é uma região exportadora neto de alimentos. Por outro lado, também chama a atenção que há núcleo duro persistente da pobreza e hambre, não? Que padece de hambre. Então, essa paradoxa entre exportar e descuidar da produção interna era justamente este correctivo que este lei marco orientará os países para tocar essa pequena e média agricultura muito olvidada durante as políticas agrícolas 70, 80, que, sobretudo, no momento de produzir alimento fresco, saudável, vinculado muitas vezes com os circuitos curtos, com a alimentação escolar, nesse momento que estamos enfrentando, inclusive na própria região, problemas de obesidade, não, de ninhos, inclusive ninhos pobres, que estão muito vinculados a hábitos, de certa maneira, insusteníveis, da mala nutrição. Então, a agricultura familiar vem nesse contexto de ajudar a produção de alimentos frescos, tanto erradicando o hambre e a pobreza, o direito humano à alimentação, por outro lado, também promovendo uma alimentação saudável. O mundo necessita de diversidade de alimentos, da pluralidade da agricultura. Aqui interessa os granos, a quinoa dos andinos, essa diversidade de raízes e proteínas que vêm pelos países centro-americanos, ou os sul-americanos com as proteínas animais e vegetais. Não? Hoje por hoje, ao redor de 70% de nossa dieta global está vinculada a apenas 6 produtos. Isso é monotomia e obesidade. Não? A Organização Mundial de Saúde ha chamado a atenção que das 20 enfermidades que mais matam no mundo, 12 estão entrando por nossa boca. Então, o tema agricultura familiar favorece esta promoção de diversidade alimentar, circuitos curtos, produtos frescos, saudáveis. E essa lei de agricultura familiar vai criar esse vínculo, não, com as estruturas públicas, com as compras públicas e, sobretudo, nesse ambiente, não, onde está se instalando uma grande campanha a nível global de promoção de hábitos saudáveis. No le voy a decir de países, es mi país, pero creo que también pasa en muchos países latinoamericanos. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas por año, somos 40 millones y todavía existe en nuestro país la desnutrición infantil. ¿A qué se debe esto? ¿Es un tema de distribución? ¿Es un tema de desigualdad? Basicamente, esse fenômeno na Argentina é um fenômeno latino-americano e caribenho, eu diria. É um problema de acesso, não é um problema de produção. Nós, como tu disse, vocês alimentariam 500 milhões de cidadãos ao redor do mundo com uma população de 40 milhões. Então, o problema que está na esquina são cidadãos argentinos, ou meu país, o próprio Brasil, de acesso. Não? Então, acesso muitas vezes tem que ver com as condições que as famílias podem encontrar-se com o alimento, ou via política pública, ou via as famosas transferências condicionadas, que é muito reconhecido em nossa região. 23 países usam a mesma estratégia de transferir renda às mulheres, do qual 92% vai transformar-se em alimentos. Não? Em Brasília chama-se Bolsa Família, em Argentina, se não me equivoco, chama-se Jefas e Jefas de Hogar, em Bolívia chama-se Juancito Pinto, Paraguai Tecoporã, em México chamava-se Oportunidades, a Hora Prospera. Então, o tema do acesso, como que a estrutura da política para os pobres acessar os alimentos. Alimento há, não há condições de compra. ¿Cuánta esperanza tenemos que tener en esta Agenda 2030 de la ONU para que baje la desigualdad en el mundo? A percepção é esta, não? Esse movimento cíclico contra ciclo de avanço e retrocesso pela Agenda 2030, estou muito bem posicionado. Está carregada de esperança. O objetivo 1 e o 2, hambre zero a nível global, que é a ética do desenvolvimento, o tema hambre já é inadmissível nos conceitos da política e da política pública. Não? E a erradicação da pobreza em todas suas formas, pobreza e pobreza extrema. Não? Ou seja, essa literatura da cidadania, da participação social e, sobretudo, da dignidade humana, dos direitos humanos em todas as formas, a Agenda 2030 provoca muito. Claro, e nesse ambiente parlatino, onde se orienta, se inspira muitas medidas legais de programa e política pública em região que chega nesses rincones de nossas regiões, não? É disso que estamos falando e é disso que estamos tentando promover com muita força.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariano. Gracias, Muchas hombre. gracias, muy amable. Gracias a ti.